Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de Química. Então, hoje eu fiz um vídeo pequenininho para reforçar sobre esses conceitos bastante importantes para o estudo da Química. Então, o primeiro deles que eu escolhi foi a força-peso. Então, peso, ele é uma força invisível que atrai os corpos para a superfície da Terra. Então, sem essa força, todos nós, carros, casas, prédios, estariam flutuando, certo? Então, é uma força bastante importante para a vida na Terra. Então, o nosso peso, ele sempre vai variar de acordo com a gravidade. Isso porque ela é diferente em cada planeta. Então, a gravidade da Terra é uma, a gravidade da Lua é outra, e assim sucessivamente. No sistema SI, a unidade padrão de peso, ela é em Newton e é simbolizada pela letrinha N. Outro conceito muito importante é de massa. Então, a massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. A massa, ela é a mesma em qualquer lugar. Então, a minha massa aqui na Terra é uma, lá na Lua, a minha massa continuará sendo a mesma. No sistema SI, a unidade padrão é quilograma. Então, por exemplo, 1 quilo de feijão aqui em Arapiraca é o mesmo quilo de feijão lá dos Estados Unidos, certo? Então, por isso que se tem esse padrão, essas unidades padrão. Esse desenho aqui, que eu coloquei, esse esquemazinho aqui, essa tabela, ele vem para mostrar para vocês como se faz a transformação das unidades. Então, nem sempre tudo a gente vai comprar em quilo, né? Então, normalmente, por exemplo, quando eu vou lá no supermercado, eu compro um pacote de café e ele vai ter 500 gramas. E aí eu posso me questionar, mas quanto de quilo eu vou ter nesse pacote de café? Então, ó, grama está aqui, eu quero saber quantos quilos de café tem nesse pacote. Então, se eu venho de uma unidade menor para uma maior, eu vou sempre dividir por 10. Então, se eu passei 3 casinhas, 1, 2, 3, eu vou dividir por 10 3 vezes. Então, o meu pacote de café de 500 gramas, ele vai ter 0,5 quilos. Mesma coisa pode acontecer o inverso. Eu comprei 1 quilo de feijão e eu quero saber quantas gramas de feijão eu tenho nesse quilo. Então, eu vou multiplicando por 10. Cada casinha que eu pulo, eu multiplico por 10. Então, 1 quilo de feijão vai ter 1.000 gramas, certo? Então, é uma forma da gente transformar as unidades de medidas. Então, se vocês quiserem treinar em casa, coloca números e vocês vão transformando. Eu comprei 10 quilos de feijão. Quantos miligramas de feijão eu vou ter? Então, vai multiplicando por 10 até chegar no resultado que vocês querem. Esse é o treino. Conceitos de peso e massa, eles confundem bastante, mas ele tem uma diferençazinha entre eles. Então, para calcular o peso de qualquer coisa, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, que é a segunda lei de Newton, onde diz que a força-peso, representada por P, é igual a massa vezes a gravidade. Então, eu coloquei esse exemplo aqui que vai dar para a gente observar a diferença entre massa e peso. Então, na Terra, uma 57 quilos, qual seria o peso dela na Terra? Então, eu coloquei aqui, ó, 57, que é a massa da pessoa, vezes a gravidade da Terra, que é de 9,8. Então, essa pessoa pesaria 558 newtons. Já na Lua, quanto é que essa pessoa pesaria? Então, ó, os mesmos 57. A massa não se altera. A gravidade é que vai alterar. Então, a gravidade aqui da Lua é de 1,67. Logo, essa pessoa pesaria 95,19 newtons. Então, vejam aí a diferença de uma para outra e não confunda mais. Peso é uma força, massa é a quantidade de matéria existente. Outro conceito importante é a pressão. Cai muito no Enem, então por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Então, a pressão é a força aplicada em uma superfície. A unidade padrão é Pascal, mas se utiliza também muito o ATM, que tem a ver com a pressão atmosférica. Então, o que é pressão atmosférica? É a pressão
que o ar da atmosfera exerce sobre a Terra. Essa pressão não é constante, ela vai alterar de acordo com a altitude. Então, creio que vocês já ouviram falar um pouquinho sobre isso. Então, ó, quanto maior a altitude que eu esteja, menor é a pressão atmosférica exercida em mim. Quanto menor é a minha altitude, maior é a minha pressão atmosférica, certo? E outra coisa bastante importante, quanto maior a altitude que eu esteja, mais rarefeito é o meu ar. Então, a quantidade de oxigênio para que eu possa respirar é menor. E quanto menor a altitude que eu esteja, mais oxigênios eu vou ter ali para me respirar. Então, é isso que acontece muito com os jogadores quando vão jogar em altitudes elevadas. Então, eles sentem a dificuldade de respirar porque não estão acostumados a uma altitude muito grande. Então, por isso que quando eles vão jogar em alguns locais, eles passam mais dias para poder o corpo se habituar e conseguir absorver o oxigênio que precisa da atmosfera. Outro conceito importante na química é o volume. Então, o volume é o espaço ocupado por um corpo. As unidades encontradas mais usadas é o litro e o ml. Mas não são só apenas essas duas unidades que existem. Então, existem também o metro cúbico, o centímetro cúbico. A gente vê bastante assim, tipo, eu vou encher uma piscina de uma casa. Eu quero comprar, por exemplo, uma carrada de brita. Então, o pessoal mede muito por metro cúbico. Um metro cúbico vale X. Então, eles medem a altura, a largura e a quantidade lá que vai dar de brita, certo? O bom é que vocês consigam memorizar algumas medidas mais importantes, porque, assim, as unidades de medidas a gente pode transformá-las de acordo com regra de 3, simples, que vocês já sabem lá da matemática, que vocês estão vendo com os professores de matemática. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, se você conseguir decorar algumas dessas, na hora de uma questão, fica muito mais fácil para você transformar e resolver a questão. Densidade. A gente viu na aula passada que a densidade é uma propriedade específica. Então, se ela é específica, cada matéria, cada substância vai ter uma densidade diferente. Como é que se calcula a densidade de uma substância? Então, é a massa dividida pelo volume. No sistema internacional, a gente usa quilograma por metro cúbico, grama por centímetro ou grama por ml. Eu coloquei aqui um exemplo sobre a densidade da água, do gelo e do álcool. Então, se vocês observarem aqui no copo com água, o gelo flutua. Por quê? Porque a densidade do gelo é menor do que a da água. Só que aqui no copo com álcool vai acontecer o inverso. O gelo é mais pesado, logo ele vai ficar no fundo do recipiente. E o álcool é mais leve, ele vai ficar acima do gelo. A gente utiliza bastante também colorindo algumas substâncias para vocês observarem a densidade. Então, aquelas substâncias que ficam mais acima é porque tem a densidade menor. As que ficam mais no fundo, a densidade é maior. Então, alguns fatores também, eles alteram a questão da densidade. A temperatura é um deles. Então, quanto maior for a temperatura, ele vai diminuir a densidade da substância. A densidade existe para determinar a quantidade de matéria em um volume. Então, o que você entenderia se te dissesse que o chumbo possui maior densidade do que o alumínio? Então, a explicação é que, num dado volume de chumbo, há mais matéria do que na quantidade de alumínio. Então, no mesmo volume, a massa do chumbo vai ser maior do que a massa do alumínio. Outra coisa que influencia a densidade é a questão da pressão, que a gente viu lá atrás. Então, quanto maior a pressão atmosférica, por exemplo, sobre um gás, maior é a sua densidade.
Por quê? Porque quanto maior a pressão, mais juntinhas as partículas vão estar do gás. E assim a sua densidade vai aumentar. Então era isso que eu queria trazer para vocês, sobre esses tópicos que eu pedi para que vocês pesquisassem. Espero que tenha dado para compreender e até a próxima aula. Beijos. Já foi. O que vai salvar?